Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Sofredor Colorado. E aqui nesse canal eu vou fazer análises pré e pós-jogo. Também vou fazer análises de contratações. Além disso, em breve teremos reações aqui nas partidas. E obviamente não poderia faltar o Diário de um Secador aqui, onde vamos falar sim do nosso rival. Porque como um bom colorado, eu sou muito antigremista. E vocês vão ter a opinião de um torcedor lúcido, clubista, mas que gosta de olhar futebol. E eu quero falar que esse canal ele nasceu como um incentivo da minha esposa e do meu pai, por acompanhar muito o Inter, por ver todas as partidas. Eles falaram, por que tu não faz um canal? Eu falei, não sei, será? Faz, tu já acompanha bastante o Inter, já consome muito futebol, então por que não? Falei, é verdade. E uma curiosidade falando disso, como meu pai me incentivou, ele é a minha maior referência, ele me fez colorado, meu pai é meu melhor amigo, e aí eu quero trazer uma curiosidade engraçada, que eu nunca fui no Beira-Rio sem meu pai, então eu vou aos jogos do Inter desde os meus 4, 5 anos de idade, e sempre fui com ele, ele é meu parceirão de Beira-Rio, a gente estava no Grenal agora, eu fui visitar minha família em Porto Alegre, porque eu moro em Florianópolis, e a gente foi no Grenal, curtimos pra caramba, foi a primeira vez da minha esposa no estádio de futebol, e ela teve a oportunidade de ver essa vitória gigantesca do Inter, então aqui um salve pro meu pai aí, o Niltinho, que me inspirou a fazer esse canal, e que com certeza quando eu estiver em Porto Alegre, ou quando a gente tiver algum jogo, eu vou trazer ele aqui para comentar comigo, porque ele entende muito de futebol também, assim como eu. A gente tem quase sempre as mesmas opiniões, a gente vê 99% o mesmo jogo. E uma coisa engraçada é que, como a gente mora longe, a gente está sempre se falando durante o jogo. Então, os 90 minutos a gente se liga umas 10, 15 vezes para estar falando de Inter. E esse primeiro vídeo eu quero trazer sobre a minha expectativa para o Brasileirão desse ano de 2026. E como um torcedor colorado que sofreu muito em 2025, o primeiro ponto é fazer os 45. E eu acredito que a gente não vai ter problema por dois motivos. Primeiro, eu nunca acreditei que o Inter tinha time para cair em 2025. Time, olhando papel, nome por nome, não tinha time para cair, não tinha elenco para cair. Eu acredito que foi uma sucessão de coisas que, quando um clube grande entra no perigo de cair para a segunda divisão, é muito mais complicado de sair. E o segundo ponto que não vai ser um problema é o fato de a gente não disputar nada além da Copa do Brasil. Então o foco total do Inter, de fato, é fazer esses 45 pontos, é fazer um bom Brasileirão. E eu acredito que a gente tem muito potencial de pelo menos pegar uma vaga na pré-Libertadores aí. Lógico, a gente precisa de trazer alguns nomes para reforçar elenco, porque o time que ganhou o Grenal, logicamente, fazendo uma análise agora, muito bom, foi muito bem, mas também olhando para o lado do Grêmio, não tem um super time para a gente usar como parâmetro que foi o jogo. Então, quero até trazer uma questão de expectativa em relação a contratações. Primeiro ponto, que para mim é uma das funções mais importantes, é um lateral reserva pro Bernabei. Bernabei teve uma atuação boa no Grenal, mas ele é instável defensivamente. Eu acredito que seria muito bom a gente ter um lateral esquerdo até mais defensivo. Porque eu lembro muito do Inter, que eu acredito que foi um dos melhores Inters que a gente viu jogar, que era aquele Inter da Sul-Americana de 2008, que jogava com uma linha de 4 zagueiros, que era, se eu não me engano, Álvaro na direita, Bolívar, Índio e Marcão na esquerda. Então, um lateral esquerdo defensivo seria muito importante. Um camisa 10 reserva para o Alan Patrick, porque o ano passado o Inter tentou trazendo o Romero e que desde o início eu já sabia que ia ser uma contratação furada. Era um jogador muito lento e, para mim, o Inter precisa de fato de um 10 reserva para o Alan Patrick, e que eu sou fã do Alan Patrick, eu sou fã, eu acho que é um baita jogador, é inteligente, eu gosto de 10 clássico, aquele 10 que faz realmente a ligação, ele sabe cadenciar o jogo, estilo o Paulo Henrique Ganso, que é aquele cara que tem visão de jogo, e um centroavante 9 matador. Eu não sei como o Pesolano vai montar o Inter
trazendo esse centroavante que o Inter está principalmente falando sobre o Alejandro, que é do CSKA. Não sei como ele vai botar o Borré para jogar, se ele vai botar como um segundo atacante, se ele vai botar no lugar do Vitinho na ponta, porque o Carboneiro não pode ser banco de jeito nenhum. Então eu não sei se é um problema para o Pesolano, mas a gente precisa de um novo matador. Por mais que o Borré tenha feito 2 gols no Grenal, por mais que o Borré seja pai deles, a gente sabe que o Borré cresce no Grenal ali, principalmente contra eles, naquele jogo lá contra o River em 2018, que aquela casquinha de mão, de cabeça. Eu não confio no Borré ainda, eu acredito que é um bom jogador, mas ele sempre jogou como um segundo atacante, ele sempre jogou como um jogador com centroavante mais ele, mas a gente tem o Carboneiro, então eu não sei como é que o Pesolano vai organizar, mas a gente precisa de um 9. Eu acredito que essas 3 funções elas são importantes. E por fim, um zagueiro para jogar com Félix Torres. Eu acredito que é Félix Torres e mais um zagueiro pela esquerda. O mercado joga muito, mas ele já tem uma idade avançada, então não dá para confiar nele para jogar o campeonato todo. Acho que Vitor Gabriel e Mercado a gente está bem servido como reservas. E por fim ali um lateral direito reserva, né? A gente tem o Aguirre, mas eu gosto muito também de ter uma variação de o Inter poder jogar com o Bruno Gomes no meio campo. Eu acho que nessa formação que o Pesolano está jogando, que é puxando o Bruno Gomes para um terceiro zagueiro, tira muito da criatividade, ele é um bom jogador. Talvez ele pode estar fazendo também uma função no lugar como o Vitinho jogou no Grenal ali, como um ponta mais espetado, o Bruno Gomes poderia fazer também, mas acredito que um lateral direito reserva. E para fechar esse vídeo, eu acredito que a gente possa sim dar uma beliscada nessa Copa do Brasil. Eu acredito que o Inter tem mais time do que o Corinthians e o Vasco tinham ano passado. Eu acredito que o Pesolano pode fazer um bom trabalho, já mostrou que pode fazer um bom trabalho, independentemente de o Grêmio não ser um time tão bom. Eu acho que, por ser clássico, mostrou uma dinâmica boa, mostrou que o time tem uma formatação bem clara de um jeito de jogar. Então acredito que a gente pode sim dar uma beliscada nessa Copa do Brasil, lógico, contando com o toprecinho de Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro ali, né? E talvez mesmo que seja um mata-mata, fazer um enfrentamento caso a gente pegue esses times, mas eu acredito que o Inter tem mais time que Corinthians e Vasco ano passado, então quem sabe chegar numa final que já nos garantiria uma vaga na Libertadores ou na pré. Acho que é na Libertadores direto aí, na do próximo ano. Então essas são as expectativas para 2026 e esse foi o primeiro vídeo aí do canal Sofredor Colorado. Vamos, Colorado! É o Inter!